Bom dia. Hoje vamos voltar a falar sobre um tema de psicologia social e mais especificamente vamos falar sobre as manifestações que ocorreram em todo o Brasil no dia 1º de maio. Fazendo a ressalva aqui que eu não estou querendo puxar para algum lado, seja para a esquerda ou para a direita, é simplesmente uma análise fria de tudo o que está ocorrendo aqui no país. Tá? O trabalho de análise, como diversos teóricos e estudiosos do tema, não deve ser apontado, não deve ser exposto com algum tipo de paixão, né? Se um lado me pedir para fazer uma análise, eu teria que fazer uma análise, como que eu posso dizer? Uma análise fria, né? A esquerda me pede algum trabalho, algum grupo de esquerda me pede, eu teria que fazer, e se a direita pede algum tipo de trabalho, eu teria que fazer. É lógico que eu tenho a minha preferência por um dos lados, mas e até nos comentários de algumas redes sociais que eu posto as coisas, as pessoas tendem com que eu interaja com elas nesse sentido, e eu não vou interagir com elas nesse sentido. Eu não vou ficar fazendo propaganda para políticos, para movimentos, nem nada do tipo. Tá certo? Então eu escrevi um artigo aqui que eu acho que fica muito ruim de eu ficar lendo simplesmente o artigo, então eu vou tentar colocar, eu vou ler, mas eu vou tentar colocar numa linguagem informal aqui para passar para vocês. O nome desse artigo é Manifestação para quê? Então vamos lá. No dia 1º de maio, houve manifestações por todo o Brasil e eu ouvi que os motivos para tais manifestações seriam apoio à reeleição do presidente Jair Bolsonaro, é uma delas, né? Contra as inconstitucionalidades de membros do Poder Judiciário, a favor da liberdade de expressão, a favor de um sistema de votação mais transparente. Bom, essas aí foi a que eu consegui lembrar, tá? Eu sei que muitas pessoas aí chamaram para manifestações e aparentemente era uma manifestação da direita, mas eu também soube que no final das contas, depois, a esquerda também saiu às ruas, né? Eles saíram, a direita de verde e amarelo, né? Que isso aí também mereceria uma outra exposição, porque eu acho que todas as manifestações deveriam conter as cores verde e amarelo, né? São as duas cores consideradas símbolos do nosso país, retirados da bandeira, obviamente, né? Que não tem só as cores verde e amarelo, tem a cor azul, branco, né? Enfim, aí você tem as cores vermelhas, que são identificadas com o pessoal mais à esquerda. Eu sei que muitos militantes mesmo, eles não pararam para pensar do porquê isso acontece, porque sempre quando tem manifestação da esquerda no mundo inteiro, eles se vestem de vermelho. São justamente pelas cores, não propriamente ditas de identificação de um país, né? Mas são cores que indicam aí uma ideologia, digamos assim, né? O que se convencionou, né, a identificar essa ideia do comunismo, do socialismo, né? Todas as bandeiras ali, a bandeira soviética, etc., eram vermelhas, né? E, bom, tem até aquela confusão que eu sempre falo, né, de conceitos e de termos aqui, no mundo inteiro, aliás, né, no Brasil principalmente. Então, uma parte da esquerda acredita que você não deve ser patriota, né? Então, quando lá os membros da direita falam sobre ser patriota, 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 né? Não foi um slogan, um bordão que acabaram de inventar, né? É justamente em resposta a isso, porque
no final das contas, não importa se você é um membro da esquerda que acredita que o Brasil tem que ser um país soberano, mas os cabeças lá acreditam que todas os países socialistas deveriam se unir, né? Isso aí é uma teoria de como que eu posso colocar? Um neocomunista, digamos assim, muito conhecido, que disse que a luta de classes não deveria ser mais entre como por exemplo a classe proletária contra a classe burguesa, mas sim de países considerados, entre aspas, proletários contra países burgueses, né? E aí, a partir dessa ideia, ela foi evoluindo para diversas outras questões, ou foi se juntando ou se casando a ideias, como, por exemplo, o globalismo, né? Então, desculpe, houve uma interrupção aqui, tá? Vocês não vão perceber, mas aí teve um corte, eu vou retomar. Então era um país, então a luta passou a ser de países proletários contra países burgueses, né? E isso foi evoluindo, e então se juntou a ideias como globalismo. E aí o que começou a acontecer? Os militantes começaram a tentar dividir o mundo em grandes blocos, né? Em grandes blocos, os países emergentes contra os países já mais avançados economicamente, né? Então você tem a ideia, por exemplo, da pátria grande, que é uma ideia que foi levantada, né, através e é bem defendida através por exemplo, de organizações como o Foro de São Paulo, né, que organiza todos os países da América Latina nesse blocão, né, junto com Cuba, né, para formar a pátria grande, o que seria como se fosse um grande país ali, unindo todos os países aqui da América do Sul, Argentina, Paraguai, Chile, Bolívia, etc., Brasil, né, o Partido dos Trabalhadores participa dessa organização e então, consequentemente, acreditamos que eles defendem essa ideia da pátria grande, né? Assim como tem todos os outros grandes blocões. E no final, quando você juntar aí talvez um continente como a América Latina, né, juntamente ali com a América Central, Cuba, você possa pensar em planos maiores, né? Aí no que se encaixaria aí as teorias do globalismo, para um partido único, para um governo único, etc. Aliás, um grande indício disso é que o Lula recentemente ele postulou a ideia de uma moeda única aqui na América Latina. Ou seja, isso está plenamente de acordo e é uma etapa fundamental para que você trabalhe em prol dessa pátria grande, né? Então ele não falou aquilo ali à toa, de improviso, como pareceu. Isso daí já foi longamente discutido e todo mundo que estudou um pouco da história do PT interna sabe que o Lula, ele longe de ser um líder interno, ele ao contrário, ele respeitava completamente, firmemente, fielmente todas as discussões internas que havia no partido e as discussões do Foro de São Paulo. Perguntava o que era para fazer e ele seguia à risca tudo. Esse é um dos segredos do sucesso dele, né? Então ele seria externamente um líder popular, e internamente ele acataria perfeitamente as ordens internas do partido e dos movimentos a que esse partido está afiliado, né? Então aí tem essa questão. Então como que você vai ser patriota se você está pensando em unir nações, né? Não tem porquê. E é por isso que talvez você não dê tanto respeito ao hino nacional brasileiro quanto você dá ao hino da Internacional Socialista, né? Que você despreze a bandeira e sei lá, prefira prestar juras de amor à bandeira cubana, por exemplo, né? E por aí vai. E também tem aquela velha questão de que o acuses do que você chames do que você faz, em que então, assim,
eles defendem muitas pautas fascistas, né? Porque para você implementar um sistema desse só vindo de cima para a população através de um governo autoritário, mas eles dizem que quem está agindo de forma autoritária é o lado de lá, o lado contrário, ou seja, a direita, né? Sendo que a direita foi principalmente às ruas pela liberdade, né? Ou deveria ser assim. Então, inclusive liberdade, né? Como eu falei, do indivíduo e também do país em relação a essas forças estrangeiras, que, aliás, eles vivem pedindo intervenção, né? A esquerda está pedindo intervenção da ONU, ajuda para país X, Y, Z, né? Que não deveria ser assim. Não deveria. O Brasil deveria ser soberano, né? E tanto a esquerda quanto a direita deveriam ter mais ou menos esse discurso. Olha, aqui no nosso país ninguém vem dar pitaco, né? Mas não é o que eles fazem. Então aí eles acabam defendendo políticas fascistas, mas acabam acusando o pessoal da direita de fascista, né? Quem estudou a fundo, né? E isso ficou tão martelando na cabeça das pessoas, que tem muito sujeito aí que acredita que o fascismo é uma doutrina da direita, mas se você for fazer um checklist ali, como eu havia falado numa outra exposição, todas as ideias ali, elas corroboram, batem com as ideias do comunistas, né? Enfim, então o fascismo é um dos filhos do comunismo, que aí vai chegar num momento que eles vão acabar aí divergindo aí por essas outras ideias que foram sendo inseridas no movimento. Enfim. Então eles veem lá a direita batendo no peito, dizendo que é patriota. E essa foi uma das características do fascismo, né? Uma cultura aí, só que uma cultura marxista, não conservadora, mais assim, que o seu país em primeiro lugar, a exaltação do país, né? Então, no final das contas, por ignorância, se você pega um argentino patriota, eles já chamam de fascista. Um brasileiro patriota, eles chamam de fascista. E por aí vai, né? Só por causa de um elemento, um único elemento, eles já consideram como um todo e uma taxação de fascista. O que é um tremendo absurdo, como eu disse, e volto a repetir, uma ignorância. Bom, eu acho que essa introdução que eu dei, ela era necessária para a gente compreender todo o resto, né? Enfim, retomando a leitura aqui dessas pautas, o que eu mais vi nessas manifestações que apareceram na mídia, em recortes de fotografias, vídeos. Na mídia que eu digo, nem na mídia tradicional, no qual vocês poderiam até fazer diversas objeções. Eu vi mesmo no perfil das pessoas que foram lá, né? Então tinha uma temática que estava implícita ali, né? Que era apoio à reeleição do presidente, né? Aliás, a iniciativa das manifestações, né? Ou seja, quem incitou o povo a fazer essas manifestações no 1º de maio foram aliados do atual governo, né? Então a reeleição dele já era implícita, que quem fosse pediria por alguma coisa, mais a reeleição dele, né? Só que aí eu coloco no meu artigo que era mais urgente. Na minha opinião, a pauta mais urgente ou a principal ali era a questão da liberdade. E aí, quando eu via, como eu falei, esses recortes, fotografias, esses vídeos, os cartazes pedindo a liberdade eram praticamente inexistentes. Aí, como eu friso assim, vocês podem dizer, não, mas eu estava lá e vi um cartaz ali, eu vi um outro cartaz lá passando. Olha, isso não basta. Você teria que ter uma enxurrada de cartazes, né? O que eu acho que mais se via era cartaz assim, apoio a Jair Bolsonaro, Bolsomitos, essas coisas desse tipo, né?
Então, assim, não tinha lá cartazes escrito liberdade, liberdade, queremos liberdade. Era esse mar de cartazes inundando ali que qualquer fotografia, qualquer ângulo iria mostrar. Era assim que haveria de ser na minha concepção, né? E pensando que a pauta da liberdade é a mais importante, e pensando em tudo isso, isso acabou me lembrando, né, do nosso falecido e querido professor, escritor, filósofo, Olavo de Carvalho. Não era raro que quando acontecia algum tipo de manifestação assim, né, que o chamassem a dar algum tipo de força, de apoio, ele corresse para as redes sociais dele, gravasse vídeos, né, em apoio, que as pessoas realmente fossem lá se manifestar. E aí, não raro também, ele dava algumas instruções, né, do que ele também achava importante, do que fosse comentado, que fosse mostrado ali, fosse reivindicado, né, nessas manifestações. E assim, isso quase que se tornou uma prática, né? Quase que se tornou algo recorrente. Que era o seguinte: ele gravava o vídeo pedindo apoio, né, para as pessoas realmente fossem às ruas, o que as pessoas deveriam dizer lá. Acontecia a manifestação e depois no dia seguinte ele gravava um novo vídeo se lamentando do, entre aspas, tempo perdido, né? Aí vocês precisam entender o porquê, né? Bom, todo mundo sabe que a mídia faz uma manipulação pesada, sobretudo em diversas técnicas e truques psicológicos mesmo, tá? De manipulação. Não é uma coisa lá que eles bolaram lá na hora, também tem método, tá, para isso. Quem estudou o tema sabe, conhece. Então, a mídia ela gosta de brincar com palavras, com o que a gente chama de heurística, né, que eu já havia comentado em vídeos passados, né, para dar a impressão de algo. Eu vou dar um exemplo, que é como o próprio professor Olavo, ele sempre também, de forma bem paciente, repetia e repetia. Por exemplo, vamos supor que você é contra a corrupção. E você tem que se perguntar, né? Quem é o agente corruptor que você quer retirar de cena? Porque a corrupção ela sempre possui atores, alguém que comete algum ato. E vamos supor que o que te motivou a levantar um cartaz anticorrupção numa manifestação foi porque um político chamado Zé Mané roubou o país. O que vai impedir da mídia vendida logo em seguida, na maior inocência, né, entre aspas, perguntar: e aí, excelentíssimo deputado Zé Mané, o senhor viu os cartazes anticorrupção? O que o senhor pensa a respeito? Aí o seu Zé Mané responde que concorda, né, mas eu também sou anticorrupção, eu adorei esse cartaz aí. Vocês estão entendendo? Por exemplo, o deputado Zé Mané rouba. A pessoa fica indignada. Ela vai lá na manifestação e coloca ali um cartaz. Contra a corrupção. Aí a mídia, ignorando que a pessoa está levantando cartaz por causa do seu Zé Mané, vai lá e pergunta pro Zé Mané: e aí, Zé Mané, o senhor viu o cartaz? É contra a corrupção? E ele vai pegar e vai falar: nossa, é claro, né? Como que você acha que ele ia falar em rede nacional que ele é a favor da corrupção, né? Ele vai falar: não, eu também sou completamente contra a corrupção, né? E aí ainda é capaz de ir na chamada do jornal ali, naquele teleprompter ali, não é teleprompter, aquela chamada ali embaixo ali no vídeo, né? É capaz de estar escrito assim: deputado Zé Mané declara, é totalmente anti a corrupção, é totalmente contra a corrupção, né? E esse é praticamente o recado que é dado, né? Que fica na mente da população menos esclarecida, né? Que ainda assiste telejornal, por exemplo. Então, o que acontece? Essas pessoas, esses veículos de mídia, né? Inescrupulosamente, elas acabam brincando com as lutas que o povo se importa, subjetivando, tornando subjetivo ali aquele, aquele pedido, né? E
Eu escrevi aqui, né? E é daí que nem eu e nem o Olavo entendemos do porquê que isso continua acontecendo, né? Por que que o povo ainda continua caindo nesse erro, né? Então, voltando à nossa temática principal, né? Do 1º de maio, a gente tem que a gente tem que pensar, o povo estava falando em liberdade? E por que que ele estava falando em liberdade? Porque um dos três poderes extrapolou as suas funções e agiu inconstitucionalmente. E quem que foi dentro desses três poderes? Né? Lembra que eu falei, se há corrupção e existe um agente corruptor, né? Alguém que cometeu um ato corrupto. Se existe um ato inconstitucional, alguém cometeu esse ato inconstitucional, tá? As coisas não são feitas sozinhas, né? Então, quem dentre desses três poderes foi que fez algo inconstitucional? Vamos de novo recorrer a um exemplo aqui, né? Não vamos citar nomes. Ah, foi o ministro Pedrinho, vamos supor. Então tinha que ter um cartaz escrito assim: poder tal, exigimos liberdade. Teria que ter um cartaz dessa maneira? Como, por exemplo, Câmara dos Deputados, exigimos liberdade? Ou STF, exigimos liberdade? Só um exemplo, né? Isso é muito subjetivo, é muito oco. Olavo sempre dizia, lutar sem personalizar não adianta. Então, no meu exemplo, tinha que estar escrito, por exemplo, fora ministro Pedrinho, porque é ele o agente causador dos atos inconstitucionais que ferem a liberdade. Lutar contra instituições, coisas genéricas, são ridículas. É o mesmo princípio de quando Olavo recomendava que não se devia processar um jornal por matéria mentirosa, mas o autor da matéria, o jornalista que a escreveu e também seu chefe de redação. Uma multinha lá, a empresa paga. Já um processo contra o indivíduo produz mais efeito. Não é verdade? Então a gente tem aí um membro de... Na verdade, quase todos os membros desse poder aí, eu não preciso ser mais explícito, né? Vocês já estão sabendo aí na cabeça de vocês, né? Já veio a figura, né? Quase todos os membros aí de um dos três poderes aí cometeu atos inconstitucionais, mas tem um que é mais ostensivo nisso. E como eu falei, não adianta pegar e colocar ali a instituição, lá um cartaz contra a instituição. É quem dentro dessa instituição, né? Ou seja, dar o nome aos bois, né? Então você coloca lá, vamos supor aqui no meu exemplo, foi o ministro Pedrinho que está fazendo esses atos. Então coloca lá fora ministro Pedrinho. É isso que tinha que estar nos cartazes. É isso que tinha que estar, né? Então eu continuo aqui o meu artigo. E eu me senti voltando nesse tempo das recomendações do Olavo. E pior, eu sabia que isso ia acontecer. Eu pensei em fazer uma exposição antes, mas também quem sou eu, né? E aí a gente tem que fazer mais um vídeo depois dizendo, olha, vocês erraram mais uma vez, vocês perderam a chance mais uma vez. Com isso, não quero dizer que nenhuma mensagem foi passada para a classe política nesse 1º de maio, mas é que vocês tinham o dever, a obrigação de nomear quem vocês não queriam mais, quem vocês acham que extrapolaram suas funções e por quê. Bom, entre os chamados Olavetes, né, esse daí foi um termo pejorativo que criaram para os alunos do Olavo, depois acaba espertamente, né, muito inteligentemente, o Olavo acabou adotando isso como um nome oficial, né, então acabou tirando a conotação ruim. Então, entre Olavetes seriam, né, os alunos do Olavo. Então, entre os chamados Olavetes, existe sim, para quem não sabe, uma panelinha. E existem os alunos mais destacados, mas eu não vi ninguém levantar essas questões tão típicas, tão certeiras, que o professor Olavo iria fazer tão logo as manifestações acontecessem. Pior que houve ensaios e discussões de quem seria o sucessor. Meu Deus, ninguém foi nem capaz de enxergar o óbvio nessas questões, mas foram pelo oba-oba do momento. Ou seja, nenhum deles foi capaz de fazer as recomendações que o Olavo fazia e depois também não ter apontado isso no final, depois que as manifestações já ocorreram. Retomando, eu tive uma parada aqui, mas retomando. Então ainda teve alguns alunos que foram caras de pau de ainda, logo após o falecimento do professor, eles ainda ficarem numa mini discussão ali de quem seria o provável sucessor do Olavo de Carvalho, né? Eu acredito que não há e não vai existir, né?
enfim, que cada um busque o seu próprio caminho. Já também, de certa maneira, estou cansado desse mimetismo que muitos alunos vão fazendo aí, que com certeza o professor também nem apoiaria, né? Nem acharia bom. Parece que tem gente aí que está tentando até clonar a personalidade dele, né? Imitar a personalidade do professor, sendo que é algo que o professor repudiava, né? Ele dizia sobre a importância de você buscar sua própria voz, a sua personalidade, etc. Enfim. Retomando aqui, o resultado é que simplesmente o agente autor de atos contra a liberdade, já no 13 de maio, né, ou seja, 2 dias após os atos, apenas 2 dias após, já ignorou o indulto ou a graça presidencial, mais uma vez indo contra a instituição. E a mídia que virou consórcio, como diz o jornalista Guilherme Fiuza, pode alegar que é um ato comum de um membro da corte que nada tem a ver com nada. Afinal, algum cidadão brasileiro nas ditas manifestações do povo falou algo contra ele, né? Ou seja, tem esse ministro aí, tem esse agente da ação aí, né? Que, assim, não foi citado em nenhum momento, dele não se falou, né? Aí ele fica livre aí para já no dia seguinte mesmo continuar atuando da maneira que ele vinha atuando, né? Aí, pessoal, eu sinceramente não sei se a falha de comunicação, a falha de organização, tem gente que fica já desanimado, tem gente que por um lado já está muito animado, né? Olha só, o povo está saindo nas ruas, está se politizando. Mas enfim, eu acredito em níveis de consciência, né? Então acredito ter uma manifestação dessas mostra o quanto o brasileiro realmente já se conscientizou da importância da política. Mas ainda, como eu falei, ainda tem muito oba-oba, ainda tem muito como eu posso dizer, não tem assim um nível de consciência tão maduro assim, porque muitos ali eu acho que só estavam indo a apoio ao Bolsonaro, né? E não sabia desses pormenores, entre aspas, né? Porque na verdade esses pormenores para mim eram o principal, né? E o que deveria e o que era para ser o foco, né? Bom, para encerrar, eu destaco ainda alguns cartazes alçando figuras como José Maria Trindade, como grande jornalista brasileiro, né? Tinha lá todos os jornalistas, alguns merecidamente, Ana Paula Henkel, Paulo Figueiredo, e aí tinha lá o pessoal que acabou se tornando um programa símbolo aqui no Brasil, que é o Pingo nos Is, da Rede Jovem Pan. Então colocaram todo mundo lá no balaio, colocaram José Maria Trindade, o grande jornalista brasileiro de pautas de direita, né? Só que quando mesmo foi a favor incondicional das picadas de abelha, como dizem, né? Parece que não pode dizer o nome aqui. Fake news das urnas eletrônicas, né? Dizendo que queriam tirar a urna para colocar cédula de papel, não era isso, era colocar mais uma camada de verificação, então você continua fazendo o seu voto na urna eletrônica e aí teria essa outra medida de imprimir o papel com seu voto, para depois fazer uma conferência, caso necessário, né? Mas então ele estava dizendo que era uma abolição, e aí os seus colegas de bancada o alertavam do erro, ele continuava insistentemente espalhando essa fake news de que era para voltar a cédula de papel. Disse que é a favor de sindicatos, é a favor de passaporte, etc, etc, etc. Ou seja, todas as pautas modernas ali do globalismo, ele acampa, né, do lado da esquerda, né? Lembrando que a Jovem Pan é uma emissora que estava com uma mentalidade de é mais ou menos o Twitter do Elon Musk, né? Deixar bem equilibradinho ali a sua grade e entre os programas ali espalhar pessoas mais à direita e à esquerda juntas, né? Eu acho que o José Maria Trindade acabou indo nesta leva. Então ele não seria a direita ali, né? Mas está ali no meio dos outros. Ele acampa ali metade das ideias, então ele foi pro balaio também da direita agora, acreditando que ele é um jornalista de direita.
Até escrevi aqui, né, no meu artigo, praticamente o sujeito acampa quase toda a agenda e narrativa da esquerda política e o consideram de direita conservadora, né? Nos dois vídeos que falei sobre Elon Musk, citei como o brasileiro médio ainda engatinha nessa questão da filosofia política, não sabendo situar nem a si nem aos outros. Lembrando que ser antipetista não torna ninguém à direita, ao conservadorismo, etc. Até para vocês terem uma ideia, alguns membros do PCO são antipetistas, para você que não sabe. Eles queriam que o partido de esquerda protagonista fossem eles, né? Então, ou seja, também tem briga interna dentro da esquerda. Que, e alguns membros de alguns partidos de esquerda são antipetistas também, porque eles queriam estar na posição do PT, né? De ser o partido principal ali da ideologia. Então, aqui eu até escrevi no caso de Zé Maria, com muita boa vontade poderíamos situá-lo dentro de um tipo de liberal americano ali, né? De agenda marxista culturalmente falando e a favor do livre mercado, como ele afirma ser, né? Que a única questão aí que eu acho que ele diverge dos esquerdistas brasileiros é que ele não é socialista, pelo menos, né? Mas aí, repito, que até a esquerda americana pensa assim. Até a esquerda americana, do Partido Democrata, também, muitos ali não querem um governo socialista, né? Lembrando que você tem que fazer distinção entre marxismo cultural e socialismo, né? Mas eles querem ali uma cultura com todas as pautas da agenda marxista. Bom, é isso. Para mim, a manifestação não teve efeito desejado. E os agentes políticos que eu sei, os agentes políticos, retomando, né? Os agentes políticos que as pessoas foram tentar protestar ali, né? O que deveriam ir protestar, já ignoraram completamente esse 1º de maio. E eles já voltaram a agir na base da sem-vergonhice normalmente, né? Então, eu acho que aí volta a pertinência do título do meu artigo, dessa exposição. Manifestação para quê? Então, que vocês pensem muito bem nessa frase, manifestação para quê? Para que nas próximas o objetivo fique bem claro, o que for escrito nos cartazes fique bem claro, né? E não que vocês continuem a levantar pautas genéricas lá quando for lá, né? Ou fazer protestos genéricos, fazer protestos mais objetivos ali, com um final claro na cabeça, né? Com um possível resultado mais claro na cabeça. Então é isso, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.